Gamificação é você trazer elementos, né, de games e técnicas de game design no contexto de fora do jogo. Então, o que acontece? Lá no processo de criação dos jogos, a gente tem um carinha lá que é o game designer, que é a pessoa que traz a mecânica do jogo direcionada para essa persona que é criada no processo. E o que acontece? A gamificação, ela não veio para a educação, né? A gamificação, ela como instiga essa questão da interação, do desafio, da disputa, ela veio do comércio, então, assim, as pessoas queriam buscar, né, situações para vender mais. E o que acontecia? Ah, vamos ranquear os funcionários, né? O ranking é um elemento de jogo. Vamos dar premiações a essas pessoas. Então, as premiações é um elemento de jogo. Então, essa forma com que eles faziam entre os seus funcionários para atingir maiores rendimentos, né, internos, ele começou a se expandir e a educação começou a perceber isso como algo interessante. Então, por isso que a gente trouxe isso. E aí, quando chegou na educação, se a gente pegar esse conceito aqui, de você pegar elementos de jogo para um ambiente de não jogo, né, de trazer esses elementos que são os rankings, troféus, né, os boards que são os, o placar, né, porque a gente vai ver, conhecer um pouquinho os tipos de jogadores, né, e aí eu vou trazer alguns conceitos de Bartle, de Mihaly, eles, de acordo com o perfil do jogador, você precisa ter essa pontuação, você precisa ter esse board muito visivelmente, porque as pessoas são motivadas a ver em que momento elas estão daquele percurso, né? Eu gosto de ser premiada, eu gosto de ser reconhecida, eu gosto de o avatar, que é eu consigo assumir um papel que não é meu, né? Então eu posso criar um personagem que eu quero ser. Então, quantas vezes a gente chega num jogo e a gente escolhe quem quer ser naquele jogo, que estereótipo que eu quero ter. Então, isso é uma coisa que também traz um certo engajamento, né? Você pode trabalhar em times ou de forma individual. Esses conteúdos desbloqueados, que é essa questão do desafio que eu trouxe lá no golfe, né? Eu consigo passar de uma fase, eu chego em outra fase, e aquilo me dá um, um gás maior, né? Agora eu vou ganhar de novo para passar de fase, para ser um campeão. Então, esses elementos de jogos que a gente traz, eles conseguem, né, de acordo com a maneira com que você cria um cenário, né, de acordo com essas características, ele consegue engajar essas pessoas que estão participando desse cenário. Uma outra coisa importante também, que não está aqui, que eu acho eu particularmente gosto de criar cenários gamificados a partir de narrativas. Por quê? Porque quando eu crio uma história, né, eu provoco imersão. Então, por exemplo, depois eu posso até voltar, Deus, em outro momento, a gente fazer uma oficina só com esse processo, sabe? De você trazer uma história, eu vou contar uma história para vocês, né? Vocês serão os personagens dessas histórias e vocês terão papéis, né? E que papéis são esses? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou precisar fazer para conseguir evoluir na posição que eu ocupo, né? No processo de gamificação lá. Então, eu sempre gosto muito de trabalhar com a questão da narrativa. Com licença. Pois não. Pegando essa sua ideia da narrativa, né, que você estava explicando, não sei se você conhece jogos de RPG. Você acha que seria uma Sim. boa utilização para educação? Excelente. Excelente. E hoje, os jogos de RPG, eles são inspirações para a criação de cenários de gamificação. Você entendeu? A gente, quando eu trago lá a questão da inspiração dos games, né, que foram de jogos analógicos, o RPG, ele já tem o jogo digital, né? Ele tem toda uma história por trás de problemas que você vai resolvendo. E ele consegue trazer esses elementos desse jogo para um ambiente presencial, para um ambiente de uma dinâmica mesmo. Ele é fantástico.
sabe? E a narrativa dele é muito forte, né? Essa questão, não sei quem falou, mas pode ter certeza que quando você constrói um processo que ele traz uma narrativa, quem está participando ali é a proporção dela entrar numa imersão, dela entrar no teu, que eu vou falar de flow, né? Dela entrar em flow é muito maior, certo? Se vocês quiserem fazer um teste qualquer dia, mas faz isso. Eu não vou contar a história que eu contei uma vez, não, porque eu vou ver se eu volto outra vez aqui para contar essa história para vocês e que vocês vão ver que vocês fazem essa imersão. Eu tinha alunos, eu fiz minha dissertação em um grupo onde tinham alunos que eles não eram, tinha um grupo de alunos que não eram letrados, eles não tinham essa escrita muito desenvolvida, e que a dinâmica que foi criada para eles, né, que eles tinham que salvar o vilão das 4 operações, a menina ficava, vai tia, fala, fala, e ela começou a desenvolver isso quando ela fazia o login dela, quando ela interagia com os meninos para resolver o problema, porque eles precisavam resolver os problemas rápido e certo. Então ela começou, e isso começou a desenvolver esse interesse nessa estudante, ela querer aprender, ela foi melhorando. Então, assim, essa imersão que você pode trazer para esse estudante através dessa computação, ela funciona muito bem, né? Eu acho que vale a pena fazer um teste e o RPG é top. E aqui são alguns exemplos, né, de processos bem simples assim, de que às vezes a gente, um pouco, né, a gente talvez não tenha uma estrutura muito fantástica de tecnologia, mas a gente consegue, por exemplo, essa escada aqui, a primeira imagem, é uma escada piano, né? O que acontecia? As pessoas não usavam muito a escada rolante, tinha um grupo muito de obesos e tal. E eles criaram uma estratégia que, né, que fosse lúdica, para que as pessoas usassem a escada. E o que acontecia? Pintaram, fizeram a escada como se fosse um teclado de um piano, e à medida que você subia, tocava uma música, né? As pessoas iam subindo, e o que acontecia? Todo mundo queria subir e descer, e ninguém usava mais a escada, porque todo mundo queria ouvir e queria fazer parte dessa dinâmica que foi lá. É uma coisa simples, mas tirou daquela mesma coisa que a gente fazia todo dia, que é uma coisa que a gamificação traz, né? Quando a gente sai um pouquinho do ócio, do que a gente faz sempre. Então, esse desvio dá desperta, né, em você. Aqui é a lixeira, né? Então, eu acho que isso aqui na cidade do Recife ia funcionar muito bem. Você joga o lixo e ela faz obrigada, por exemplo. Ela fala alguma coisa com você. E acabava que todo mundo, se visse um papel no chão, que via no chão queria estar na lixeira, porque queria ouvir a lixeira falar. Então, a questão da poluição diminuiu muito, né? As pessoas, até o lixo do outro, queria colocar na lixeira, porque queria ouvir o lixo falando, né? Obrigada. E entre outras situações que a gente consegue permear. Eu vou trazer um videozinho no final que vocês vão ver como é interessante isso. O impacto que traz através de situações simples que tiram a gente da mesmice, né, do dia a dia. Aqui é uma escola, né, a Quest Learning, ela é uma escola que em 2016, eu acho que foi isso, o que eles fizeram, né? Levando em consideração que o jogo engaja, que as pessoas jogam voluntariamente, que a gente precisa de obstáculo, que a gente precisa mudar aquele formato, lembram lá da sala, que era um formato enfileirado, né? Tinha um recurso digital, a gente não tem recurso digital nenhum aqui, tá? A gente tem um mapa, né? Cartinhas, que a gente consegue fazer com papel, mas o que foi que aconteceu nessa escola aqui? Eles viram, né, a questão do game designer, né, da gamificação, algo interessante para a transformação de currículo. Então, eles pegaram, né, quiseram dizer, ó, a gente não consegue transformar uma cultura de um dia para o outro, tá? Essa questão de mudança cultural, ela é lenta, né? A gente tem um processo todo de mudança. Mas eles fizeram o seguinte, é uma escola de Fundamental 2, eles têm um processo aí, e eles disseram, não, a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar o currículo da nossa escola a partir do 6º ano. E o currículo era baseado em jogos, então, assim, na construção do currículo não eram mais só professores, existia um game designer.
uma pessoa, né, que entendia de mecânica de jogo, que entendia de... Hoje tem também, nesse processo, um X, né, que é que trabalha com a experiência do usuário, que ele também traz essa visão de quem é a persona, ele é a pessoa, o user experience é a pessoa que faz todo esse perfil dessa persona. E a mudança de currículo aconteceu assim, eles fizeram, né, um currículo gamificado, né, a partir da ideia de jogos, para o sexto, e aí o que é que acontecia? Depois passaram para o sétimo, e aí os alunos iam passando de ano em ano, e eles iam... Então, quem ia saindo, mas o sexto ano que começou do Fundamental 2, ele tinha essa evolução aí. Então, o currículo foi todo transformado, mediado à ideia de game designer, né? Da ideia de gamificação. E aí, por que a gamificação hoje? Vou passar de forma rápida também. Porque hoje a gente consegue ver, né, trazer, qual a importância da gente trazer essas mecânicas, né, o mundo dos games para dentro da sala de aula a partir de um processo gamificado. A gente percebe a imersão, né, a gente vai ver a experiência de flow, porque o jogo coloca alguém nesse estado de imersão, de você, a gente vê, esse menino não vê a hora passar, ele está jogando, né, porque essa criatura não vê a hora passar, e ele joga o dia inteiro. Tem um estudo científico por trás disso, né? Tem os jogos também, a gente quando vai pensar no cenário de gamificação, tá? A gente precisa pensar aqui que a gente tem o ensino personalizado, a gente tem alguém individual e que esse processo ele precisa ter esses dois perfis, tanto individual quanto jogos colaborativos, tá? E qual é a diferença entre cooperação e colaboração, né? Que são jogos colaborativos. Cooperação, a gente vai olhar para o trabalho da gente de... O professor diz, eu quero esse trabalho aqui, o grupo tem 5 pessoas, tá? Aí Marielle faz, vamos fazer o seguinte, Marielle, tu fala sobre isso, Diógenes fala sobre isso, Matheus fala sobre isso, aí quando acaba, a gente junta, né, a minha parte com a de Diógenes e com a de Matheus, a gente junta e entrega. Só que o trabalho de time aqui, né, o trabalho colaborativo, ele tem uma perspectiva diferente, que é todo mundo participa do processo todo. Por quê? Porque a ideia é de que a gente consiga entender o processo de construção do todo. Eu não sei se eu vou falar besteira agora, mas um exemplo, né? A gente veio na educação e a gente sempre tinha π igual a 3,14, né? Aí a gente chega lá na fórmula, a π é igual a 3,14, tá bom. Aí, quando é que a gente usa isso na fórmula? Aqui, aqui, aqui. Mas, assim, eu, pelo menos, particularmente, né, e até hoje, em todo esse percurso, eu nunca vi ninguém dizer de onde saiu essa fórmula, porque π é igual a 3,14. E tem uma lógica de construção sobre isso. Mas a gente não trabalha isso, né? A gente sabe que isso é isso e pronto. E aí o processo, quando eu falo de processo, da gente entender esse processo, é você entender o processo como um todo mesmo, sabe? Da gente ter entendimento do que a gente está construindo, por quê? Quando a gente consegue entender todo o processo que a gente está construindo, essa aprendizagem ela tem muito mais significado, né? E a gente consegue levar isso para a nossa prática. E é isso que a gente acontece na faculdade, né? A gente às vezes tem todo um conceito, mas e como é que isso funciona? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer esse conceito que eu estou tendo na minha formação profissional para o meu dia a dia no mercado de trabalho? Então, esse processo assim, por isso que a gamificação traz muito isso. Se ele é colaborativo, é porque eu vou participar do processo todo. Então, montou um processo, né, de gamificação, pensa nisso, de como é que o grupo, se eu fizer em time, de como é que estratégias eu vou dar para esse time, que desafios eu vou dar para esse time, para que ele também construa, ele tenha uma construção colaborativa e individual também. A gente pode criar esses dois desafios em um processo de gamificação, né? Então, aqui vem essa inspiração do mundo dos games, dos jogos. E aí tem alguns jogos aqui que eu queria trazer uma diferença, que é, a gente escuta muito, né, o que é um jogo educativo, o que é um jogo educacional e o que é um jogo conversacional, né? Tem esses de vários tipos, mas eu acho que esses três são os que mais acontecem, né,
que a gente mais viaja, assim, né? Que são os jogos educativos e que são os jogos educacionais. Eu vou trazer aqui essa segunda tela, né? Que é um jogo educativo. O Ivo, ele tem o sufixo de modo de fazer. Então, Ivo, né? Modo de fazer educação. Então, o jogo educativo, ele traz essa perspectiva daquele jogo de continhas, né? De que as respostas, eles são muito direcionados para a educação, tá? Então, a gente encontra várias plataformas aí que trazem esse jogo. Então, eu vou olhar para o meu processo de gamificação. É interessante, depende do contexto que a gente traga, né? Porque se a gente diz que a gente precisa criar um processo no qual o aluno ele reflita sobre um problema, a gente tem que ter muito cuidado quando as respostas são muito diretivas. Então, elas precisam ter um fundamento de resolução. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse perfil aqui. Quando eu entro no processo, né, educacional, a gente tem alguns jogos que são jogos exemplo, eu não vou nem trazer esses exemplos aqui, vou trazer um outro exemplo, que é o Minecraft, por exemplo. O Minecraft, ele não foi feito para a educação, né? Mas a gente conseguiu perceber, né, pela dinâmica do Minecraft de blocos, que o Minecraft, ele tem um perfil que a gente consegue trazer, por quê? Eu tive experiências de trazer os estudantes para criar vídeos sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí dois estudantes de quinto ano, eles fizeram sobre produção agrícola. E eles contavam historinhas, esses meninos fizeram uma coisa fantástica, eles botaram lá, eles botaram o Cantadas Estúdio 8, eles filmavam a tela, eles colocaram áudio, eles contaram uma história. E eles diziam, meu amigo tá indo para a fazendinha, e era tudo com blocos, e aí eu vou precisar arar a terra. Então, a educação, ela viu possibilidades pedagógicas nesse jogo que não era feito para a educação. Então, são jogos educacionais que a gente consegue dar esse formato, né, pedagógico, em jogos que não foram criados para esse contexto. E tem os jogos conversacionais, que são jogos que disparam diálogos, né? Então, existem vários jogos hoje aí no mercado, né, no comércio, que você interage com o outro. Então, quantas pessoas hoje estão aprendendo inglês, por exemplo, a partir de jogos conversacionais, onde as pessoas são professores ou que vai lá e que se predispõe a isso. Então, hoje já existem. Como também existem vários jogos, né, que as pessoas viram possibilidades de comércio, por exemplo, Second Life. Você tinha ilhas, né, tem as ilhas lá que você consegue construir de forma gratuita, né, grátis lá, mas que várias pessoas viram esse ambiente como uma coisa próspera para comércio. Então, faculdades, as maiores faculdades do mundo abriram uma ilha na Second Life e as pessoas tinham certificação. E uma chinesinha lá viu isso como uma possibilidade, poxa, se as pessoas estão construindo, eu vou vender material de construção aqui. E ela ficou rica, ela está até no livro do Second Life contando essa história. Ela ficou muito rica vendendo material de construção, né, no ambiente virtual. Então, a gente, quando vê essa perspectiva aí de virtual, que ela veio através de experiências, né, analógicas do mundo que a gente tem hoje, mas que a gente tem essa perspectiva e que isso vale muito a pena quando a gente pensar, quando a gente vai criar cenários gamificados. E qual é a diferença, tá? Entre, eu vou trazer antes de escola e de gamificação, qual é a diferença grande, assim, que eu vejo entre gamificação e jogo, né? Quando a gente fala em gamificar, a gente não fala em criar um jogo. Eu vou trazer um jogo que já existe, vou colocar no meu ambiente. Não. O game e o jogo, geralmente, ele tem a proposta de você ganhar ou vencer, né? Então, o jogo tem um ganhador e um vencedor. Na gamificação, a gente não precisa necessariamente ter um ganhador e um vencedor. A gente pode dar um desafio de conquista para ele. Por exemplo, lá com os meus alunos de quinto ano, eu disse que eles iam salvar os vilões das 4 operações. A equipe que chegasse no final ia se tornar conselheiros do rei e eles iam salvar os vilões das 4 operações. E nesse percurso eu contava uma história. E eu trazia os desafios. Então, tem um desafio, por exemplo, da invisibilidade. O time que ganhar esse desafio, ele vai ganhar o poder da invisibilidade
e vai tirar não sei quantos pontos da equipe, a equipe não vai ver. Então, eles se empolgavam, que ninguém queria perder. Então, o engajamento deles em responder aquilo da melhor forma era imenso, porque eles não queriam perder pontuação e eles queriam ganhar esse poder da invisibilidade. Então, a gamificação, quando a gente traz essa narrativa, a gente pode trazer essa dinâmica de conquista, né? De personagens que você incorpora, que você exerce, né, ao longo dessa jornada. Você pode trazer desafios que você dê poderes para ele. Então, tem um jogo, um filme que é Aprendiz de Feiticeiro, que ele traz essa ideia, né, de que você é um iniciante e você vai evoluindo à medida que você vai cumprindo desafios, né, então você ganha badges de conquista. Aí eu fui o rei do Carru, por exemplo, eu fui o rei, e aí eu vou fazendo essa dinâmica. Então, tem esse perfil um pouquinho diferente de um jogo, né, a gente não cria um jogo, mas a gente dá situações de conquistas. Ô, Marielle, Oi, meu amor, pode é falar. Kátia. Oi, Kátia. Me tira uma dúvida. Quando eu digo o jogo Kahoot, o Word Wall, eu chamo ele de gamificação ou de jogo educativo? O Kahoot, por exemplo, ele é um jogo que ele tem um processo de gamificação embutido nele. A gente vai jogar, até eu trouxe um joguinho, o Kahoot, pra gente. Qual é o processo de gamificação que ele tem lá? Ele te dá um quiz, né, que é, por exemplo, um jogo de perguntas, mas por trás do jogo de perguntas, ele faz, você responde, você ganha mais pontos se você respondeu da forma certa e mais rápida. Então, ele faz isso. Por isso que ele diz, as pessoas dizem que é um jogo de gamificação, mas ele é um jogo que tem um processo de gamificação por trás dele. Tá entendendo? Agora, o que é que acontece? Por exemplo, o Kahoot. O Kahoot a gente não pode considerar como uma atividade gamificada. A gente pode criar um processo de gamificação e incluir o Kahoot como um desafio. Tá entendendo? Estou entendendo. É porque, assim, quando fala em gamificação, e aí você até trouxe a diferença, eu gostaria que você explicasse novamente, para ficar bem claro para mim. Certo. Eu tenho essa dúvida, né, de dizer realmente o que é gamificação, de você pega esses jogos que existem, esses jogos educativos, eu não posso chamar de gamificação. Não, porque a gamificação não é você jogar, né? A gamificação é de você trazer esses elementos que existem nos jogos para um ambiente não jogo. Então, por exemplo, eu vou selecionar os elementos de jogo. Quais são os elementos? Aí eu quero que no meu processo de gamificação ele tenha placar, né, os leaderboards, eu quero que ele tenha ranking, eu vou dar premiação, eu vou trazer a questão da conquista, aí eu vou dizer, pronto, desses jogos, das mecânicas de jogos, eu vou pegar essas características aqui. Aí agora eu vou criar o meu ambiente, por exemplo, a dinâmica que eu criei de gamificação foi o seguinte, eu tinha estudantes, né, e olha, uma coisa que eu esqueci de dizer, todo o processo de gamificação, ele parte de um problema. A gente precisa ter muito claro o que é um problema. Por exemplo, meu problema de gamificação, né, eu tinha estudantes, né, que eram estudantes de quinto ano, e que eles tinham muita dificuldade em aprender matemática. Eles tinham muita dificuldade, né? E aí, esse é um problema. E eu pergunto para vocês, vocês acham que os estudantes não aprenderem matemática é um problema? É ou não? Só para a gente ficar claro o que é um problema e o que não é um problema, certo? Não é um problema. Esse não é o problema. O problema é o que causa, né? Quais são as causas da não aprendizagem desses estudantes em conceitos relativos à disciplina de matemática. Aí essas causas a gente pode encontrar vários problemas, tá certo? Mas vamos, por exemplo, lá eu identifiquei que eles não conseguiam interagir com a dinâmica que a professora criava, por exemplo, eles não se engajavam com isso, não é um problema de engajamento. Aí eu já entendi, eu disse, pronto, o problema dessa sala de aula é que eles não se engajam com a metodologia que é criada, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Selecionei os elementos de jogo, eu fui lá e disse, pronto, depois que eu estudei, né, os alunos, o que eles gostavam de fazer, quais eram as suas motivações, eu selecionei todos os elementos de jogo e levei para o meu ambiente não jogo, que era a sala de aula.
Aí o que foi que eu fiz? Criei desafios para essas pessoas, que elas podiam ser direcionadas por ferramentas digitais ou não. Então, eu trazia atividades analógicas e atividades digitais, que era, por exemplo, eu criei ilhas, eu dividi em grupos, né? E eu dava desafios para esses grupos. Então, eu não criei um jogo, tá? Eu peguei os elementos de jogo e trouxe para esse momento. E eu contava uma narrativa, eu dizia: vocês agora têm uma missão. A cidade, ela foi tomada pelo vilão das quatro operações e ele capturou o imaginário dessas pessoas. As pessoas não conseguem mais somar, dividir, multiplicar, e vocês serão responsáveis para salvar toda a população. Eu trouxe essa narrativa, aí eles, pronto. Eles já tinham, né? Eles eram aprendizes de feiticeiros, e eles tinham essa missão que era salvar. Então, eles já incorporavam aquele personagem. Eu sou um aprendiz de feiticeiro, e a minha missão é salvar a cidade. Diferente do jogo, que é, eu dou o desafio e ele só ganha ou ele perde. Certo? E aí os estudantes, cada desafio dizia, pronto, o primeiro desafio é, aí eu dava um nome para aquele desafio. Se vocês, o grupo que concluir com sucesso, vai ganhar tantos pontos, e aí eu botava no meu placar. E eu trazia poderes para essas pessoas. Então, assim, diferente de um jogo, a gamificação, ela vem para resolver um problema, né, que já foi posto, que você conseguiu identificar, e ela vem para não necessariamente eu preciso, como um jogo, dar um vencedor e um perdedor, mas eu posso dar uma missão para que essa pessoa cumpra, né? E ao final vai ter um time vencedor mesmo, mas não porque ele simplesmente ganhou, você venceu porque você ganhou 1.000 pontos. Não, você venceu porque você conseguiu cumprir os desafios com sucesso e você agora vai ter a oportunidade de salvar aquela sociedade. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de gamificação, sabe? Trazer elementos de jogo para um ambiente de não jogo, com a proposta de resolver problemas através de desafios, que é o que a gente encontra aqui. Ô, Marielle, mas Oi, essa meu amor. gamificação, nesse caso, pode ser online ou não? É isso? Pode ser online. A gente pode fazer um processo de gamificação, né? Assim, ou não. Sim. A gente pode também fazer um processo de gamificação híbrido, por exemplo. Os desafios, eles não precisam acontecer de uma forma síncrona. Eu posso, por exemplo, criar um processo de gamificação que eu tenha uma primeira fase online, depois a segunda fase ela seja assíncrona, você deixa desafios para que os estudantes eles façam em casa, e o terceiro desafio eu consigo fazer presencial. A gente consegue fazer essa organização, vai muito de acordo com as possibilidades que a gente tem, sabe? Então, hoje eu estou online, hoje eu estou fazendo uma atividade sempre online. Aí eu posso fazer meu processo de gamificação online, síncrono e assíncrono, consigo. Mas, por acaso, eu estou presencial. Aí eu tenho uma educação híbrida, no qual eu tenho dias que eu vá presencial e dias que eu vá online. Eu consigo, hoje a gente está online aqui, vamos começar por online. Aí eu começo minha fase aqui, assíncrona, né? Você dá desafios para as pessoas resolverem, para trazer soluções para aquela parte presencial. Eu posso, por exemplo, no processo de gamificação, trabalhar com PBL, né, que é aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente consegue fazer essa organização com várias metodologias. Eu consigo, por exemplo, na parte assíncrona, trazer um problema real, né, porque o PBL, ele tem uma característica muito forte de eu trago problemas reais que fazem parte do dia a dia daquele estudante. Então, se eu tenho um curso de licenciatura da computação, por exemplo, que desafio, né? Que problema eu posso trazer que seja embasado naquela metodologia que a gente está criando lá no significado da disciplina? Eu posso fazer isso. Hoje já tem faculdades, né, de medicina, a Federal tem uma em Caruaru, que ela trabalha com o sistema de PBL. Então, são sistemas de problemas que fazem parte daquele movimento. E a gente consegue trazer de forma síncrona aqui, e os estudantes, eles ganham pontuação, eles cumprem desafios de forma síncrona, resolvendo problemas. Então, a gamificação, ela não tem um momento que eu só posso usar aqui.
Quem vai dizer é o mediador, né? Quem vai dizer é quem está criando o processo. Então, quem vai fazer a seleção das mecânicas, quem vai fazer a seleção do espaço, se vai acontecer de que forma, isso quem vai fazer é o mediador, quem vai construir esse processo. E a gente olha aqui, essa diferença, quem criou isso aqui foi o Luciano Meira, que era a parte que a gente apresentava, né, da hoje, qual é a diferença, né, disso que a gente fala, de escola, porque a escola é chata, e aí você traz a falência da escola. É porque hoje a gente tem currículo, né? A gente tem um currículo que ele é muito engessado, a gente tem que seguir uma ordem. Na dinâmica dos games, da gamificação, a gente tem uma narrativa, a gente conta uma história que a gente pode fazer de forma aleatória. Quem escolhe a ordem é o mediador. A gente tem classes, né? As pessoas são divididas por classes. Que eu não posso colocar estudantes de outras classes, né? A gente não consegue fazer essa conversa de diversas áreas numa perspectiva de jornada. Então, a tecnologia e a gamificação eu posso. Por exemplo, eu tenho o curso de licenciatura da computação e eu tenho 5 disciplinas. Eu vou criar um processo de gamificação que engloba essas 5, eu consigo fazer isso. Sento lá com meus amigos, ó, eu tô trabalhando nessa perspectiva, ele está ali, vamos montar um processo de gamificação, que essas disciplinas conversem, vamos dar problemas reais para esses estudantes resolver, conversando com essas disciplinas, e a gente constrói uma jornada. Então, a gente sai desse movimento de classes, a gente entra com uma jornada de aprendizagem. É que eu já entrei aqui de disciplinas, né, que a gente fala uma missão, que é muito diferente, né? A missão, geralmente, ela é construída a partir de um objetivo que a gente tem. A missão é a transposição, né, do objetivo de aprendizagem, seja de uma disciplina, seja de um curso, para a missão que a gente vai dar para o estudante. O estudante, ao invés de saber o que ele vai desenvolver, ele vai saber o que ele precisa resolver, né? Onde é que ele precisa chegar, qual é a missão dele naquele processo. E tem os objetos, né, nas escolas que são instrucionais, que a gente usa muito livro, tem muito essa questão de ordenação. Uma coisa que eu sempre trago de exemplo por exemplo, as crianças, né, que têm dificuldade em matemática. A matemática, ela é muito organizada por exemplo, eu vou aprender as 4 operações, aí eu aprendo adição, subtração, divisão, multiplicação. Eu acho que isso, muitas vezes, dá um problema, né? A gente separa muito, tem muitas caixinhas. E eu acho que a gente precisa trazer problemas reais que envolvam tudo, para que o estudante ele consiga se perceber nesse universo e resolver problemas reais. Marielle, Oi, meu amor. no caso, aquela tela do joguinho com os monstrinhos e as contas de multiplicação, eu não poderia dizer que aquela é uma atividade gamificada, né? Já que ela parte da perspectiva de exercícios que a gente consegue substituir por uma lousa, um giz, no caso. Isso. É como se fosse uma transposição de recurso. Por exemplo, é a mesma coisa, não sei se vocês já viram um vídeo, né? Tecnologia e metodologia. Eu posso até passar para vocês esse vídeo. Ele mostra o seguinte, uma escola que inovou e tal, e pegou a tabuada e botou nos computadores. As meninas ficavam 2 vezes 1, 2. Que é isso que acontece muitas vezes, sabe? A gente tem essa percepção de que inovar é trazer um recurso digital, mas a gente está fazendo a mesma coisa. Então, assim, se a gente fala aqui, olhando lá para as competências do século XXI, a gente precisa ter a capacidade de resolver problemas, de trabalhar em grupo. A gente não pode mais, pelo menos é o que eu acredito, permanecer fazendo transposições do tradicional. Tem muita coisa no tradicional que funciona, mas eu acho que essa questão de respostas prontas não funcionam mais. Então, eu não sou muito a favor de você sempre dizer quanto é isso, quanto é que dá isso, e, sabe, mas da gente trazer reflexões acerca de um problema para esse estudante. Então, para mim, assim, eu acho que deveria ter uma transformação, como a gente não consegue mudar o jogo, né? Mas para inserir no processo de gamificação, para trazer reflexão, eu acho que seria um pouquinho aquém. Ou então a gente passa num processo inicial, sabe? Só para disparar, né? Insights para que a gente conseguisse evoluir. Mas os estudantes precisam de mais,
sabe? Eles precisam ter problemas reais, eles precisam ter situações para resolver, eles precisam cumprir desafios, eles precisam ter uma missão, eles precisam ter uma meta. Então, quer ver uma coisa que funciona muito bem o processo de gamificação? Comportamento, né? A gente tem uma turma agitadíssima, não sei o que, pode criar um processo de gamificação no qual eles ganhem coisa e eles vão começar a rever, porque eles já têm esse intrínseco do jogo, né? Eles cumprem regras para ter sucesso nas coisas. Então, dependendo da missão que você der para essa pessoa, e ele entender, e aí por isso que eu digo, vamos entender quais são as motivações dessas pessoas que estão ali. Se a gente conseguir atingir essas motivações, a gente consegue engajá-las, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Então, eu digo assim, mudança de comportamento é um problema? Não. A gente precisa entender a raiz, o que é que causa esse mau comportamento dos estudantes para poder atingir. Tem uma coisa ali em aplicativo, em tecnologia, que é uma solução só resolve um problema, tá certo? Então, por isso que esse problema ele precisa estar muito claro. A gente só consegue resolver esse problema se a gente tiver clareza do problema e a gente entender qual é o perfil do nosso usuário, porque senão a gente não consegue resolver o problema deles. A gente às vezes quer resolver o problema de todos os problemas com uma solução só, e não funciona. Então, talvez precisem de vários processos de gamificação, vários processos de PBL, né? A gente consiga trazer a sala de aula invertida, que é quando você aprende o conteúdo em casa e você faz as atividades, né? Resolve problemas na escola. A gente consegue trazer esse processo da sala de aula invertida para dentro de um processo de gamificação, no qual eles sejam atividades assíncronas. Então, tem toda uma perspectiva, né, de construção de cenários a partir desse problema, dessa problemática, e dos estudantes que a gente quer atingir, o que é que a gente quer atingir. Então, aí vai para os games, são objetos de aprendizagem divertidos e dialógicos, a gente precisa disparar diálogos, né? A Joy tem um mantra que é aprendizagem com diálogo e diversão. A gente entende que se não for divertido e não tiver uma promoção dialógica, de você não conseguir conversar, de não promover essa troca de ideias, a aprendizagem ela talvez não aconteça. Então, isso é um fato bem importante. Que diálogos vocês querem disparar nesse processo de gamificação que está sendo construído, né? Se tiver alguém, pode falar, tá?